Olá pessoal, precisamos levar em consideração que reflexões acadêmicas, reflexões sobre a nossa carreira científica, elas envolvem várias vertentes e quando a gente para imaginar um projeto de pesquisa bem construído, ele é fundamental para todas as etapas que envolvem a carreira acadêmica. Um projeto de pesquisa bem construído aumenta a chance de termos uma boa produção bibliográfica associada a esse projeto. É importante para a formação dos graduandos ou pós-graduandos envolvidos, os resultados que vão ser apresentados em congresso, ou até mesmo, pensando numa visão mais holística da universidade, os pesquisadores que elaboram os projetos de pesquisa acabam que conseguem, nas próprias disciplinas ministradas, seja na graduação como na pós-graduação, falar um pouco daquele conteúdo mais clássico, já bem sedimentado ao longo de várias décadas ou alguns séculos ao longo da área científica onde ele atua, no meu caso mais especificamente na área de química orgânica e química medicinal. É possível citarmos em alguns momentos exemplos da nossa pesquisa dentro da sala de aula, ou seja, quando desenvolvemos pesquisa de qualidade na área onde atuamos, podemos em algum momento mostrar isso dentro da sala de aula e da mesma forma, quando preparamos as nossas aulas, isso faz com que possamos refletir sobre alguns aspectos que podem impactar na nossa pesquisa. Na verdade, é tudo muito sinérgico. Mas falando de projeto de pesquisa especificamente, eu tenho experiência já na escrita de alguns projetos de pesquisa até o momento, alguns que já foram aprovados em diferentes aspectos, seja dentro de um sistema de pós-graduação, onde em alguns momentos temos um exame de qualificação que envolve você, independente do seu orientador, elaborar e defender um projeto de pesquisa. Temos aspectos também e oportunidades onde temos que apresentar um projeto de pesquisa em um determinado concurso para o início da carreira docente, projetos para órgãos de fomento, que eu tenho experiência inclusive de projeto aprovado na agência de fomento FAPESP. Então, com base nessa experiência, alguns comentários é importante colocar aqui para agregar aos que vão elaborar projetos de pesquisa, seja em algum momento do doutorado, para um projeto de pós-doutorado, ou até mesmo um projeto quando já são pesquisadores ou professores e pesquisadores. Na primeira situação, por exemplo, num centro de pesquisa, numa instituição pública ou privada, e nesse segundo caso, quando precisamos angariar recursos, captar recursos para desenvolver pesquisa na universidade. Precisamos levar em consideração que devemos ter o mínimo de experiência, ou seja, ao longo da graduação e do mestrado, ou ao longo do mestrado, ou para quem faz o doutorado direto, pelo menos ali durante o doutorado, que o projeto que você vai escrever seja na área de pesquisa específica onde você atua, ou seja, você precisa ter o mínimo de experiência e bagagem, conhecimento sobre o tema. É importante nesse projeto de pesquisa a gente levar em consideração que o enunciado do problema, o estado da arte ou a introdução, ela precisa ser sucinta, ela precisa ser bem atual, levando em consideração alguns aspectos relevantes da área do conhecimento e, mais importante de tudo, precisamos falar quais aspectos desse projeto de pesquisa não foram ainda solucionados com base no que se publicou naquela área do conhecimento até o momento. Na sequência, precisamos justificar muito bem a necessidade desse projeto, falando sobre aspectos que ainda precisam ser melhorados na área de pesquisa que atuamos especificamente. Na parte de metodologia, é importante que citemos ou os programas de computadores ou
quais metodologias científicas, quais procedimentos experimentais e reações químicas semelhantes às que precisamos abordar podem ser exploradas na busca do nosso objetivo. E é claro, esse projeto precisa ter algumas perspectivas além do que planejamos no projeto. Pensando num projeto de química medicinal, que é a área que eu atuo especificamente, podemos embasar na nossa metodologia os softwares, os programas de química computacional que vamos usar para identificar substâncias mais promissoras para serem de fato sintetizadas na etapa de síntese do projeto. Na sequência, podemos mostrar quais procedimentos experimentais com reações semelhantes podem ser adaptadas para chegar nas nossas substâncias. Num projeto de química medicinal, é altamente relevante que se busque substâncias que são inéditas. É importante que dentro do projeto, como perspectiva, já esteja planejado um colaborador para realizar os ensaios farmacológicos, para avaliar se aquelas substâncias realmente têm a atividade que era imaginada, que era desejada no início do projeto, no caso no seu planejamento, e precisamos levar em consideração na escrita desse projeto alguns aspectos relacionados ao orçamento. Precisamos levar em consideração se a instituição ou centro de pesquisa onde desenvolvemos esse projeto tem o parque de equipamentos adequado para realização das etapas. Precisamos levar em consideração se esse projeto de pesquisa ele precisa de uma quantidade pequena ou grande de recursos. Então, em diferentes editais para diferentes agências de fomento, seja o Instituto Serra-Pilheira, seja o CNPq, seja a FAPESP ou qualquer outra fundação de amparo à pesquisa de outros estados que não seja o estado de São Paulo, eles geralmente colocam lá faixas de valores que você pode captar, e nesse contexto você precisa planejar tudo que você necessita para o desenvolvimento do projeto, se cabe naquele orçamento, e geralmente você precisa colocar esse orçamento detalhado. Além disso, já é interessante que você já tenha um aluno de iniciação científica, ou graduação ou pós-graduação. Muitas das vezes isso vai determinar o grau de complexidade desse projeto, ou seja, um projeto para um aluno de iniciação científica que está na graduação vai ter um grau de complexidade totalmente diferente se for um projeto para 1 ou 2 alunos de mestrado ou 2 alunos de doutorado. Isso tudo é importante que seja planejado desde o início. É interessante que as metodologias científicas sejam embasadas com referências. Já comentei sobre a importância de referências bibliográficas atuais, mas isso precisa sim ser reforçado. E é claro, as perspectivas, o que esse projeto pode gerar é totalmente relevante nesse momento. Ou seja, precisamos colocar artigos científicos que podem ser gerados, participação em congresso. Além disso, a formação dos alunos é fundamental. Se existe a possibilidade do desenvolvimento de algum software especificamente, se aquele produto é para o tratamento de alguma doença que ainda não existe uma medicação de primeira escolha, ou seja, que foi planejada com aquele objetivo especificamente. E é claro, é importante que se analise, antes de planejar as perspectivas, até que momento aquele projeto consegue realmente atender às expectativas que são planejadas. E, de fato, com a experiência e com o tempo, eu observo que conseguimos colocar metas e objetivos mais realistas. Então, não podemos nem colocar metas pouco otimistas e promissoras, senão vai ser visto que é um projeto pouco ambicioso, disposto a gerar poucos resultados. Mas não se pode planejar gerar um mundo de resultados quando sabemos que não é possível gerar uma quantidade de resultados acima do que o projeto realmente é capaz de dar. Ou seja, é importante nessa parte de perspectivas e metas que se pretende realizar, sermos honestos e colocarmos realmente, claro que de forma otimista, mas colocarmos
de fato, indicadores que sejam possíveis de serem alcançados, pois o projeto envolve também, uma vez que ele é aprovado, prestação de contas e precisamos mostrar que realmente os objetivos que foram planejados, de fato, foram alcançados, ao menos parcialmente. É isso.